Bem-vindos, estamos aqui novamente para iniciar a nossa live, direto do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso tema será a divulgação de serviços psicológicos. Eu sou Letícia Janequini, sou psicóloga fiscal e hoje vai me acompanhar na live o conselheiro Cleon. Olá, eu sou o conselheiro Cleon, atualmente vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e também presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização deste Conselho. Vamos falar então, como a gente comentou, a respeito de divulgação de serviços psicológicos, né, e também em relação às outras lives que já aconteceram. Letícia. Isso. Eu ressalto então que vocês podem participar, né, de modo aqui através do Facebook, né, de modo que a gente possa ir respondendo as perguntas durante então a realização da nossa fala. Perguntas que porventura não forem respondidas, a gente não conseguir em função de tempo, em função da própria complexidade da pergunta, poderão ser remetidas posteriormente aos outros meios de comunicação aqui do Conselho. Tá? Algumas perguntas já foram enviadas previamente, então essas perguntas que foram enviadas previamente a gente já vai abordar na nossa fala. Tá? Eu ressalto que o Conselho tem realizado várias lives, tá? Ao longo dos últimos 2, 3 anos. Né? Todas as lives estão disponíveis para acesso, então, né? Lives com diversos temas sobre orgulho LGBT, produção de documentos, como começar na profissão, atuação dos psicólogos relacionadas à acessibilidade, atuação dos psicólogos na assistência social. Então, assim, tem vários temas já contemplados nas lives, tá? A gente está aguardando o pessoal ir se conectando, então, para a gente iniciar propriamente a nossa fala, né, do ponto de vista mais técnico. Enquanto isso, então, já destaco que a previsão de divulgação de serviços, ela está prevista no artigo 20 do Código de Ética, né? Então, esse artigo 20, que traz 8 alíneas, é o artigo, então, que vai regulamentar, normatizar a divulgação de serviços psicológicos. Tá? Nós estamos aguardando o pessoal se conectar, tá? Mas é importante, caso vocês queiram ir acompanhando, porque a nossa fala realmente vai se sustentar nessas 8 alíneas do artigo 20 do Código de Ética, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem, inclusive, buscar já o artigo para, ao longo da nossa fala, ir acompanhando textualmente a previsão do artigo 20. Até mesmo se eventuais dúvidas surgirem, né, em relação ao artigo 20. A gente está falando a questão do artigo 20 porque todo o fazer do psicólogo, todo o exercício profissional do psicólogo, ele é pautado pelo Código de Ética, ou seja, o Código de Ética Profissional ajuda a embasar a prática, né, do fazer do psicólogo. Então, se a gente tem alguma referência, a primeira referência a ser procurada para o exercício profissional deverá ser através do Código de Ética. Em especial, a seleção deste capítulo, né, do artigo 20 e suas alíneas, que a gente vai apresentar daqui a pouco, para que vocês façam os questionamentos e as perguntas e até mesmo tirem as dúvidas, é algo que semanalmente, na reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização, a gente se depara com esses temas, né? Então as pessoas estão fazendo divulgação nas suas mídias ou até mesmo de forma impressa, e aí então é importante que as pessoas estejam bem esclarecidas em relação a isso. Ponto a ponto, então, a gente vai detalhando, né? Como a gente falou no início, eu sou o conselheiro Cleon, da Comissão de Orientação e Fiscalização, e aqui está a Letícia comigo. Vamos começar, então, a parte mais relacionada ao Código de Ética. Isso. Então, eu sou Letícia, sou psicóloga fiscal, então, iniciando agora propriamente a nossa fala sobre as alíneas do artigo 20 do Código de Ética que tratam sobre divulgação de serviço. Primeira coisa importante de pontuar é que esse artigo, ele estabelece as normas para divulgação de serviço em quaisquer meios, tá? Então, assim, essa divulgação, seja num folder, seja num cartão de visita, numa placa ou numa rede social, ela tem os mesmos requisitos. Tá? Então, independente do meio em que vai ser realizada essa divulgação, este é o artigo que regulamenta esta divulgação. Tá? Então, entrando na primeira linha, a linha A do artigo 20 do Código de Ética, tá? Que diz, então, que o psicólogo, na sua publicidade, informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro.
Tá? É muito importante que o psicólogo atente a todos esses requisitos desta linha, tá? Porque sem abreviar o nome, utilizando o número de registro, especialmente o uso do número de registro, né, que indica que esse profissional está habilitado legalmente ao exercício da profissão. E a questão da abreviação também tem relação com a questão das pessoas que têm nomes iguais. Né? Então, assim, poder utilizar o nome completo e o número de registro para fins de diferenciar, né, pessoas que porventura tenham nomes iguais e para fins, então, de comprovar que aquele profissional está registrado no conselho e está habilitado a exercer a profissão. Ainda, esse artigo, embora nele não tenha essa questão contemplada, fale só em divulgação de nome, mas é importante ressaltar que o nome do psicólogo deve sempre estar atualizado junto ao Conselho Regional de Psicologia. Tá? Então, portanto, essa atualização se faz necessária, né? E é este nome atualizado que será divulgado. Né? Então, a gente já teve uma situação em que uma psicóloga acabou se separando, voltando a usar um outro nome que não era o nome registrado aqui. Né? A gente só soube disso posteriormente porque na divulgação, não sendo então localizado o nome da profissional nos nossos registros, né, essa profissional então foi representada junto ao Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público tendo chamado essa profissional, nós aqui como conselho, identificando um possível exercício ilegal da profissão, então fizemos esta representação junto ao Ministério Público. O Ministério Público chamou essa profissional e aí ela explicou que ela possuía o registro, mas era com outro nome. Então, veja a importância de ter o nome atualizado e fazer então a divulgação, né, do seu serviço com o nome completo. Em relação a isso, né, que a Letícia estava colocando, assim, casos homônimos, como ela colocou, em relação a ter o mesmo nome, vai ser o número de registro que vai fazer a diferenciação. Muitas vezes pode ser assinando com um determinado nome, o número de registro pode ser verificado no site do Conselho, né, em relação à inscrição estar em dia, né, se está tudo ok com a inscrição. Partindo então para a segunda linha do mesmo artigo 20, que fala sobre a divulgação de serviços psicológicos por quaisquer meio, né, diz que o psicólogo então fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que ele possua. O que está querendo deixar claro esta linha, né, que tu não seja criativo, digamos assim, e coloque capacitações ou qualificações as quais tecnicamente esse psicólogo não está habilitado ou não tem formação para tanto. Então, que se faz alguma especialização, se faz algum curso de pós-graduação, se tem, enfim, carreira acadêmica, né, que coloque lá especificamente aquilo para qual está regularmente, né, habilitado para que possa responder devido a essa qualificação. Isso não quer dizer que o psicólogo não possa publicar em quaisquer meios que divulgue o seu trabalho qual é o seu público-alvo. Não há problema, né? Várias são as vezes que os psicólogos perguntam para a área técnica aqui do Conselho, para a Comissão de Orientação e Fiscalização, se podem colocar o público que está direcionando o seu trabalho. Não há problema nenhum em relação a isso. Assim como também é possível colocar a linha de abordagem, a abordagem teórica, a maneira como vai trabalhar, as técnicas utilizadas, desde que as técnicas sejam técnicas reconhecidas da psicologia como ciência e profissão, né, apenas essa. Então, o psicólogo pode focalizar um público-alvo, o psicólogo pode, na sua divulgação, colocar a sua linha de abordagem, né, apresentando um pouco, sucintamente, rapidamente, né, na linguagem publicitária que ele escolher, em relação à sua abordagem teórica, por exemplo. Né? Sem ter uma qualificação, uma especialidade numa área, né, não se deve fazer nenhum tipo de divulgação em relação a isso. Isso. Na realidade, assim, na esteira já do que o Cleon mencionou, né, não é possível também, conforme prevê a linha C, divulgar. Então, existe a previsão de que o psicólogo divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.
Então, não só na divulgação, mas na prática profissional também, mas aqui estamos falando de divulgação, não é possível ao psicólogo associar a sua prática profissional de psicólogo a outras técnicas que não estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Tá? Isso é muito importante porque muitas vezes os psicólogos buscam utilizar o seu título de psicólogo de modo a legitimar outras práticas que não fazem parte do campo teórico e técnico da psicologia. Tá? E isso se constitui uma infração, né? Uma infração ao Código de Ética no artigo que trata da divulgação. Então é bem importante que os psicólogos não associem a divulgação do trabalho em psicologia, a divulgação da sua prestação de serviço em psicologia, com técnicas que não estejam regulamentadas. Se o psicólogo tiver dúvida quanto a quais são essas técnicas, entre em contato conosco, entre em contato com a área técnica que a gente vai então orientar, né, nesse sentido sobre essas técnicas. Então assim, tem dúvida, entre em contato antes com o conselho para verificar se pode associar determinada prática à divulgação de serviços em psicologia. Bom, então a gente chega, né, na linha D, né, do artigo 20 do Código de Ética sobre a divulgação de serviços, em que a gente coloca que, né, os Código de Ética coloca que o psicólogo não utilizará o preço do serviço como forma de pagamento. Em relação a isso, tem chegado bastante solicitações ao Conselho, à Comissão de Fiscalização, à área técnica aqui do Conselho, em relação à divulgação de serviços psicológicos, querendo oferecer um preço diferenciado. Então, em relação a isso, se fez uma discussão, né, em plenário e também numa reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização e numa reunião de área técnica, em relação a que tipo de posicionamento que poderíamos orientar, já que vários colegas solicitaram, por exemplo, um posicionamento em relação ao chamado, ou assim chamado, atendimento social. Ainda que pese uma série de críticas a esta nomenclatura, sabemos que em outras áreas também há um registro, por exemplo, de clínica popular, de atendimento social, ainda que pese uma espécie crítica, né, teórica em relação à nomenclatura, ela está sendo popularmente divulgada por vários colegas, inclusive em outros estados brasileiros. E já tiveram notas de orientação em outros estados nesse sentido. Então, o Conselho de Psicologia, recentemente, né, na semana passada, na sua aprovação final, e agora já está disponível no site do Conselho sobre a questão de utilizar preço como forma de pagamento, não se pode colocar nenhuma cifra, né, em nenhum formato o preço do atendimento. O que a nota, né, técnica, a nota de orientação do Conselho lançou, fala sobre oferecer serviços psicológicos a um público em situação de exclusão social por fatores socioeconômicos ou em situação de vulnerabilidade e risco, primando pela saúde e bem-estar psicológico dessas pessoas. O trabalho, a qualidade, o comprometimento ético, a responsabilidade com os registros dos atendimentos é exatamente igual a qualquer outro tipo de atendimento. Isso é importante ser colocado. Tanto que é obrigatório, né, que o psicólogo assegure a qualidade técnica e ética deste tipo de atendimento. O que ele vai poder, então, a partir da nota, nas suas divulgações, usar quando ele focalizar esse tipo de público que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, uma dificuldade, né, que está realmente motivado. Quem trabalha com clínica sabe que a motivação do paciente, a motivação do cliente, a motivação do usuário de serviço é que vai fazer com que ele se comprometa com o seu atendimento psicológico. Isso é de suma importância. É isso que está sendo avaliado. A questão do valor da consulta, e este valor nas nossas convenções sociais são atribuídos a uma cifra financeira, porque é por onde se faz a troca mercadológica da prestação de serviço, então isso será avaliado de acordo às condições. Então, a partir dessa nota de orientação, né, nós do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul admitimos que seja colocado na divulgação atendimento social. Mas, conforme está colocado aqui na nota, e eu vou poder ler, né, para vocês,
orientamos aos psicólogos que, ao divulgar os seus serviços nos diversos meios de comunicação existentes, né, sejam eles quais forem, como nós listamos aqui no início, mídias, televisão, rádio, seja direcionada a esse público em questão e não poderá ofertar cupons de desconto e nem utilizar termos, né, de desconto, preço acessível, promoção. Então, será utilizado o termo atendimento social para esses casos, para que não haja, né, não incorra nessa linha D de utilizar o preço do serviço como forma de pagamento. Bom, seguindo então na divulgação, né, passamos então para a linha E, que trata sobre a previsão taxativa de resultados, né? Então, veda que o psicólogo, na divulgação dos seus serviços, faça previsão taxativa de resultados. Então, exemplos como venha para tratamento para ser feliz, venha resolver todos os seus problemas, né? Então, assim, nós não temos como garantir, né, esse resultado. Então, assim, a gente entende que a psicologia, o trabalho psicoterapêutico, o trabalho psicológico é uma profissão de meio, né? Ela não é uma profissão que garante resultado. E, portanto, o psicólogo, na sua publicidade, não poderá fazer essa previsão taxativa, né? Nós temos que trabalhar como uma profissão de meio, né? Que é o que a psicologia se propõe, que é o que a psicologia tem o seu arsenal teórico e técnico, né? Nós não temos como garantir resultado e isso então não pode estar posto numa publicidade, numa divulgação. Além disso, porque não há garantia, né? Justamente sendo uma profissão de meio, a gente não tem a garantia da obtenção de um resultado esperado ou, quem sabe, desejado, né? Então, assim, no caso da psicoterapia, esses, né, que eu mencionei, de promessa de felicidade, de resolução de problemas, e no caso da avaliação psicológica também uma promessa de aptidão, né? Então a gente já teve situações, por exemplo, relacionadas a concurso público em que a divulgação era justamente prometendo, de certa forma, uma aptidão, né, caso o candidato realizasse a avaliação psicológica com aquele profissional, o que também não é possível, né? Porque é isso, uma avaliação psicológica, ela tem um objetivo e o profissional, quando ele vai realizar essa avaliação, ele não sabe que resultado ele vai encontrar, né? Então ele não pode prometer isso a priori para os avaliados. Ainda em relação à questão da previsão taxativa, né, quando a Letícia bem colocou a questão do meio, qualquer tipo de prestação de serviço psicológico, seja para o indivíduo, seja para um grupo, haverá que ter uma parceria entre o trabalho do psicológico e sua abordagem técnica e o sujeito ou o grupo a qual está sendo trabalhado. Portanto, prever taxativamente resultados implicaria de que somente uma parte se comprometeria com o trabalho, quando na verdade é um trabalho de uma grande parceria e de comprometimento ético em relação a esse fazer. A outra linha, a linha F do artigo 20, sobre a divulgação de serviços psicológicos por quaisquer meios, é que o psicólogo não fará autopromoção em detrimento a outros profissionais, ou seja, da própria categoria e até mesmo de áreas complementares de atendimento, mas principalmente da própria categoria. Por exemplo, o melhor psicólogo da região, né? Não adianta buscar outro profissional, fazendo previsão taxativa, eu tenho a solução para o seu problema. Ou seja, né, depois a gente vai voltar a falar sobre a questão de cunho sensacionalista, mas também tem a ver uma questão de autopromoção, dizer que a sua prestação de serviço apenas para intuito de divulgação está melhor qualificada do que outra prestação. É algo que o psicólogo não tem como garantir. É algo que o psicólogo não sabe, então ele não poderá fazer isso. Ele não poderá, por exemplo, como a gente já ouviu, né, aqui falando de novo do atendimento social, aqui oferecemos um atendimento melhor que o serviço público e mais barato que o particular, né? Então, assim, esse tipo de divulgação incorre nessas alíneas desse tipo de divulgação. Bom, com relação então à linha G, né, do artigo 20 do Código de Ética, nós temos que, na divulgação, o psicólogo não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais,
Tá? Embora, na verdade, algumas alíneas podem parecer óbvias, né? No momento em que o psicólogo faz a divulgação de seus serviços e que, inclusive, talvez até se qualifique, né, na especialidade da prestação de algum tipo de serviço, muitas vezes eles podem acabar se atrapalhando, né? Então, assim, nesses casos, né, especialmente em que existe uma interface com outras profissões, é muito importante que na sua divulgação o psicólogo restrinja-se a falar sobre as suas intervenções psicológicas. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos relacionados a, por exemplo, casos de emagrecimento, distúrbios alimentares, intolerâncias alimentares, em que os psicólogos muitas vezes se confundem e acabam na sua divulgação, inclusive, dando orientações sobre questões alimentares, né? Ou questões de emagrecimento. Então, assim, tanto a intervenção quanto a divulgação precisam centrar-se nas intervenções psicológicas. Né? Procura fazer a divulgação sempre vinculado àquelas intervenções psicológicas que o profissional realiza, né? E não ampliando, inclusive podendo incorrer, né, na hipótese de um exercício legal da profissão quando divulga algo que pode ser então privativo de uma outra categoria profissional. Então, em relação à linha H, né, não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais, como exatamente aqui cabe uma reflexão de que o que faz alguns colegas, né, psicólogos e psicólogas, assumirem um tom apelativo, né, um tom reclamante excessivo em relação a captar novos usuários, clientes, pacientes para a sua intervenção profissional. Óbvio, vários colegas, né, em função de serem prestador de serviços, precisam fazer a divulgação desses serviços. O que às vezes as pessoas acham que podem, de um sentido generalizador, ao oferecer os seus serviços, criar, e isso foi uma preocupação que também colocamos ali na nota, e temos a preocupação também na Comissão de Orientação e Fiscalização, criar uma demanda ou algo que o profissional mostre para o seu cliente, o seu usuário, de que ele precisa deste atendimento. Quem tem que sentir a necessidade do atendimento é o usuário. Quem tem que sentir a necessidade do atendimento é o cliente que contrata o serviço. Ele tem que estar em sofrimento, ele tem que estar percebendo algo que está desadaptativo nele, algo que produza algum sintoma, e isso se torna desadaptativo na evolução dele, e aí então buscar a ajuda de um profissional. Ou seja, fazer um apelo sensacionalista é como se fazer uma previsão taxativa de resultados, é fazer com que aquilo cause um apelo, uma sensação de que realmente o usuário precisa daquele serviço que está ali sendo oferecido. Não é incomum, por exemplo, alguns colegas acharem que divulgando sintomas, divulgando diagnósticos, depressão, ansiedade, pânico, consulte fulano de tal, psicólogo, né? Então assim, isso é apelativo. A gente não, as categorias diagnósticas são categorias para, a partir de uma avaliação psicológica, ser um instrumento de orientação dentro daquela intervenção e não algo para uma divulgação sensacionalista do seu trabalho. Perfeito. Então, assim, encerramos, né, as 8 alíneas, trouxemos alguns exemplos, inclusive algumas possibilidades, né, dos psicólogos divulgarem os seus serviços. E, por fim, acho que é importante ressaltar a questão do uso de nome fantasia nas divulgações, né? Então, é importante dizer que caso os psicólogos constituam uma instituição através da qual eles vão prestar os serviços, ou seja, uma pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica também tem que estar inscrita aqui junto ao conselho, né? E aí então será permitido o uso desse nome fantasia para a publicidade dos serviços psicológicos. Tá? Então não é possível o psicólogo divulgar um nome fantasia, exemplo, Clínica Vida, sem que ele tenha constituído formalmente essa pessoa jurídica e que ela esteja registrada aqui conosco.
Tá? Então é bem importante, assim, toda essa divulgação, né, que a gente estava tratando aqui, ela é sempre uma divulgação ou da pessoa física ou da jurídica. No caso de pessoa jurídica, a pessoa jurídica também tem que estar inscrita aqui, né? Então, assim, o psicólogo como pessoa física vai usar somente o seu nome completo, número de registro, como a gente falava, né? O caso de uso de nome fantasia é quando dá constituição de uma pessoa jurídica e registro desta pessoa jurídica aqui junto ao conselho. Enquanto a Letícia pega uma pergunta que foi enviada ali previamente, né, para a nossa live hoje, eu gostaria de alguma forma já contemplar a resposta dessa pergunta, de que a nota do atendimento social também prevê, né, a questão na divulgação de serviços em relação a que o psicólogo e a psicóloga têm uma preocupação. Se ele está oferecendo um serviço com um valor diferenciado e chamando isso de atendimento social, ele tem uma preocupação também de que ao que ele se propõe com este atendimento. Por que ele está, né, captando esses pacientes, esses clientes, esses usuários, oferecendo este valor diferenciado em relação ao atendimento? Será que ele está, né, numa preocupação de poder avaliar especificamente a motivação deste paciente para o atendimento, reconhecer, né, esse sofrimento e que ele realmente vai conseguir ser ajudado, mas ao mesmo tempo também ter conhecimento das redes de serviços oferecidos na região onde mora, né, serviços que muitas vezes podem ou o usuário não conhecer, porque muitas vezes, digamos que seja feita uma avaliação em atendimento considerado atendimento social e precisa de avaliações complementares. Se eles estiverem numa rede de saúde de um município e precisar de avaliações complementares de outros especialistas, psiquiatra, neurologista, assistente social, enfim, numa rede privada, né, tem que estar bem constituída essa rede numa lógica de atendimento social. Então, necessariamente, uma rede pública poderá dar conta disso. Então, isso é bem importante que seja levado em conta. E também, assim, aquilo que eu já falava antes, né, da preocupação de que o psicólogo não crie essa demanda de atendimento sem que ela exista efetivamente, genuinamente, por parte do demandante, né, que é o usuário do serviço, seja ele uma pessoa individual ou um grupo. Perfeito. Eu ressalto então que o link desta nota sobre o atendimento social e que traz essas orientações, né, já está disponível no nosso site, vocês já podem acessar. Qualquer dúvida, né, a gente fica à disposição. Nós vamos então encerrar agora a nossa live. A gente agradece a participação de todos que nos assistiram, que nos mandaram perguntas previamente, tá? Ela vai ficar disponível, então, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, tá? Vocês podem marcar nos comentários aquelas pessoas que vocês entendem que seria interessante assistir esta live, tá? E a gente permanece à disposição para outras dúvidas, né? Ou para dúvidas suscitadas a partir dessa nossa fala, né, através do e-mail orientec@crprs.org.br e também dos nossos telefones, especialmente o 0800, né, 0800 001 0707. A gente fica à disposição para orientá-los. Agradecemos então a participação e até a próxima. Ok, até mais. Tchau.